Olá, bom dia a todos. Eu sou Marcele Bom Carvalho, dia. atual presidente da TC Rio. É um prazer estar com vocês aqui, né, em mais uma manhã e hoje com uma temática também bem importante, né, em relação ao momento que nós estamos vivendo na atualidade, com um convidado super especial, a doutora André Pereira, para falar Bom dia. sobre ameaças reais e ansiedade. Né? É possível ter conforto emocional? Então, nesse contexto completamente diferente, né? A gente está, como terapeutas, estamos acostumados a não necessariamente estar passando pelas mesmas questões que os nossos clientes, né? E estamos muito acostumados a lidar com ameaças que não são reais, mas agora nosso contexto é um pouco diferente, a nossa realidade, né, está bem próxima, próxima não, né, a mesma dos nossos clientes, e aí cabe sempre aquela dúvida, né, tem reestruturação, onde é que está o exagero? Uhum. Então, esse momento de grandes incertezas, né, é um momento que abre aí várias perguntas e reflexões em relação ao nosso olhar clínico, né, e ao direcionamento que a gente dá aos nossos pacientes nos atendimentos. Então, justamente por isso a gente escolheu contar com a presença, e muito obrigada, André, pelo aceite do convite. O André é especialista, né, em transtornos de ansiedade, trabalhou no doutorado dele, a tese dele foi sobre TAG, então a gente está Uhum. em boas mãos para discutir sobre o assunto. Antes de passar a palavra para o André, então, quero agradecer bastante a presença dele. É muito bom poder contar sempre com a tua sabedoria e tua colaboração. E Obrigado. agradecer também, né, a todos vocês associados que dão uma força enorme para a gente, participam intensamente dos nossos encontros, né, tem essa parceria aí. E, mais uma vez, deixar a TC Rio à disposição de vocês, caso vocês tenham interesse por algum tema específico, uma necessidade específica, entre em contato com a gente nos nossos canais de atendimento, que a gente realmente deseja chegar mais perto de vocês, manter essas trocas que têm sido muito importantes para nós nesse período e espero que para vocês também. Então, muito obrigada aí pela atenção, participação e presença e parceria de todos mais uma vez. André, seja bem-vindo mais uma vez também. É contigo. Bom dia. Obrigada. Bom dia, pessoal. É um prazer assim estar aqui falando com vocês. Várias pessoas que eu já conheço, outros não, mas que a gente vai poder se conhecer agora e conversar um pouquinho. Esse tema, né, da ameaças reais e ansiedade, é possível ter conforto emocional? Da onde que vem, pelo menos, o meu interesse um pouco sobre isso, né? Eu vou tentar não aprofundar tanto na questão técnica, teórica, de repente eu vou passar mais rapidamente por isso, para a gente falar um pouco da prática clínica mesmo. Durante muitos anos, né, pelo menos desde 2015, 2014, a violência no Rio tinha piorado muito. Eu comecei a receber alguns pacientes que tinham sido vítimas de algum tipo de violência urbana, né? E aí é muito complicado você trabalhar com um paciente que sofreu uma violência urbana, com as notícias que chegavam toda hora, né, de violência, e a gente acreditar que isso era só uma distorção cognitiva, que a pessoa precisava se expor. Então, isso estava exigindo da prática como terapeuta uma certa flexibilidade em relação ao contexto em que cada uma daquelas pessoas viviam. Tinham pessoas que viviam em áreas realmente muito perigosas e que, nesse caso, precisavam administrar o medo, administrar a ansiedade, não sucumbir diante disso, mas precisavam também permanecer alertas. E aí é o grande desafio, que durante um tempo eu comecei a perceber nessa prática. E agora, com essa pandemia, de novo a gente percebe o mesmo padrão, né? É difícil a gente conseguir reestruturar um pensamento de que, olha, o pensamento de que eu posso pegar a Covid e morrer é um pensamento distorcido. Não, não é. Ele tem lógica e ele tem uma lógica embasada. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que existe uma série de distorções ou uma série de percepções que podem tornar isso pior
ou amenizar a maneira como a gente vai lidar com essas ameaças. E aí um ponto importante é a gente começar a falar sobre a função das emoções. A função das emoções, basicamente, a gente pode falar a nossa necessidade de se comunicar com o outro, né, de influenciar outros comportamentos, de nos motivar, né, ou fazer com que a gente consiga se envolver com determinadas atividades importantes e também de se validar ou ter uma certa conexão com o eu, né? Eu poder validar algumas percepções em algumas situações que eu vivo. A ansiedade é uma dessas emoções, né? Um desses sentimentos e que a gente experimenta basicamente em situações que a gente percebe uma ameaça. Então, considerando isso, a gente começa a ter uma avaliação dupla, né? Quando a gente tem algum grau de ansiedade, que é a avaliação de riscos e a avaliação dos recursos. Nesse momento, por exemplo, a gente avalia os riscos. A contaminação da Covid é muito ampla, muito fácil. Eu não consigo perceber os recursos que eu tenho. Os recursos que eu tenho são extremamente difíceis, que é o isolamento social, limpar a mão com água e sabão, mas é evitar contato com as pessoas, evitar uma série de hábitos que eu tinha antes. E, além do mais, a gente tem outros agravantes, que, por exemplo, se a gente tivesse uma doença comum que eu sentisse que eu poderia contar com hospitais, UTIs e tudo mais, eu talvez me sentisse mais seguro. Então, além da gente ter que lidar com uma ameaça de uma doença, a gente está lidando com outras ameaças, que é a ameaça do isolamento social, a ameaça, né, da minha saúde, a saúde das pessoas que eu amo, é a ameaça de não ter recursos, também em relação a hospitais, a conseguir equipamentos de proteção e tudo mais, álcool gel e por aí vai. Então, como não ficar desesperado, né, numa situação como essa, onde, por exemplo, eu estou diante de um leão e eu não tenho nenhuma arma para lidar, eu tenho uma pedra para lidar com o leão. Não é o suficiente para eu, né, conseguir ter coragem suficiente para enfrentar isso. E aí a gente vai falar sobre a vulnerabilidade humana. Quando a gente fala sobre ansiedade, a gente fala sobre o fato de sermos vulneráveis, né? O Beck, ele chama de interesses vitais. Quando a gente tem algum dos nossos interesses vitais atacados ou que ameaçados, nós vamos experimentar ansiedade. E esses interesses vitais, eles podem ser de ordem pessoal, então isso tem a ver com a minha morte, tem a ver com a minha saúde, as minhas condições, as minhas competências, né, pessoais, e em relação também ao meu grupo, ou seja, as minhas relações a dois, as minhas relações com amigos, parentes, pessoas queridas. E aí, se a gente for avaliar, todas essas áreas elas estão ameaçadas agora. Pode ser que pessoas que eu admiro, que eu amo muito, sofram, pode ser que eu sofra, e aí estamos vivendo um momento, um período que é difícil falar que a ansiedade nossa e dos pacientes é completamente distorcida, porque esses pensamentos catastróficos que vêm à nossa cabeça, eles não têm razão de ser, né? De qualquer maneira, o que acontece? A gente passa por um problema dentro da terapia cognitiva nesse sentido, que seria, o Beck ele afirma que quando a gente tem um modo de orientação, né, voltado, por exemplo, para a ameaça, a gente capta, né, com facilidade as informações do meio que vão sugestionar para nós algum tipo de ameaça. Então, vamos lá. Ao sair na rua, se eu vejo todo mundo de máscara, eu estou sendo lembrado o tempo inteiro de que eu estou sofrendo uma ameaça. A todo momento que eu limpo a minha mão com álcool gel, eu lembro da ameaça. Quando eu deixo de tocar alguém, eu lembro da ameaça. Quando eu ligo a televisão, eu vejo a ameaça. Então, a gente acaba ativando um modo primitivo de ameaça, que envolvem pensamentos, emoções, comportamentos, motivações que são importantes para a gente tentar lidar, fazer alguma coisa para reduzir isso. Em geral, depois que a gente ativa um modo primitivo de ameaça, a gente vai passar por uma segunda fase, que é uma elaboração daquilo. Eu vou reavaliar. Essa ameaça, ela é completamente real ou não é? Existem mecanismos que eu possa fazer ou ter agora para me proteger mais? E a gente vai tentando buscar algumas dessas coisas. Então, a gente tem uma resposta imediata ao medo e depois a gente pode criar um estado de ansiedade. Se a minha reestruturação cognitiva funciona, eu naturalmente vou desarmando esse modo primitivo. Se a minha percepção, se eu não consigo chegar a um insight, a uma outra forma de enxergar a situação, eu posso permanecer num estado de ansiedade.
E aí que é o nosso desafio, né? Para nós, terapeutas cognitivos, é muito fácil, de repente, a gente identificar uma distorção muito clara. Então, por exemplo, se tem um paciente que tem o medo de ser avaliado negativamente por alguém, e ele está falando de uma pessoa absolutamente generosa, tranquila, a gente pode falar, né? Mas quantas vezes essa pessoa já te tratou mal, mesmo diante de erros e tudo? Mas e quando, por exemplo, o seu chefe é um chefe extremamente arrogante, agressivo, que ele tem grandes chances de te humilhar se você tentar colocar alguma opinião ou se realmente você falhar? Então, são situações em que a ameaça ela pode ser real, ela não é tão distorcida. E aí a pessoa vai ter dificuldade em diminuir, né, em desarmar aquele modo de ameaça. E aí, pessoal, assim, se a gente for pensar bem, por mais que a gente fale sobre uma série de pandemias e problemas que a gente já teve no mundo, isso não é o suficiente para nos mantermos tranquilos. Por exemplo, a gente sabe que de varíola, né, morreram 300 milhões de pessoas no mundo até ser erradicada. Né? Tuberculose, a gente tem 70 mil casos por ano. Né? Tivemos em 2019. Em 2018, só de tuberculose morreram quase 5 mil pessoas. O câncer de mama acomete 60 e poucos mil pessoas por ano. O câncer de próstata, 60 mil. Né? E de morte dessas doenças, cerca de 15 mil, 16 mil por ano. Fora outras doenças, como tifo, né, o próprio sarampo, que agora está retornando, até tendo descoberto uma vacina, matava milhões de pessoas. Então, são problemas que a humanidade sempre precisou enfrentar. A própria peste negra, que todo mundo traz agora, por conta, né, desse impacto, dizimou a Europa e a gente, naquela época, não fazia ideia do que causava aquela doença, né? Tinham suspeitos, mas até então ninguém conseguia entender. Criava-se um isolamento, mas muitas vezes, mesmo dentro de casa, com o rato, a pulga do rato lá que transmitia a doença, as pessoas continuavam se contaminando. Então, é a mesma história de, por exemplo, quando uma pessoa tem medo de avião. A gente fala, mas os acidentes de carro são muito mais frequentes. Tá bom, mas isso não é o suficiente para eu me sentir mais seguro. E aí o que a gente está falando agora ok, eu sei que as ameaças sempre foram uma realidade, né, da nossa espécie e da vida, mas como eu posso me sentir um pouco mais confortável com isso? E aí entra um ponto que é um fato de que nós, com as nossas técnicas, com a nossa tecnologia, né, que a gente deve tentar perceber e pensar um pouco, de que forma que tudo isso nos deu uma falsa sensação de controle e que, eventualmente, quando a gente se depara com as nossas fragilidades, com as nossas vulnerabilidades, a gente acaba não estando tão acostumados a lidar com esse tipo de sentimento. Então, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, se uma pessoa muito próxima a você morre de uma forma repentina, seja por Covid, por acidente, né? Teve o caso lá do Gugu Liberato que caiu do teto e morreu. A gente vê que, olha, são acidentes e são coisas que nos mostram que nós somos seres vulneráveis, que coisas ruins acontecem com as pessoas de uma forma sem lógica, de uma maneira às vezes injusta, de uma forma sem que a gente tivesse a capacidade de se preparar para aquilo. E é justamente nesse momento que a ansiedade ou a vulnerabilidade pode saltar aos olhos. A gente pode tentar entrar em contato com essa vulnerabilidade por reflexão, quando a gente pensa nisso, né? Poxa, poderia ser comigo. Caiu uma pedra, rolou, né, da montanha, caiu em frente ao meu carro. Um segundo a mais eu poderia ter sido morto, um segundo a menos, né? Aquela bala perdida que pegou na pessoa que estava no meu lado, que pegou naquela pessoa naquele lugar que eu vou sempre. Situações assim, quando a gente reflete bastante, geram uma vulnerabilidade. Só que é muito difícil a gente ficar diante disso, olhando para isso o tempo inteiro. Geralmente a gente não gosta de se sentir tão angustiados e sem coerência na vida, sem previsibilidade, né? Seria muito difícil a gente sair de casa e falar, olha, tchau, vamos torcer para eu voltar à noite, né? Não, eu saio e falo até mais tarde, porque eu quero uma garantia de que eu vou voltar à noite. Então a gente não está acostumado a lidar com isso. E com o passar do tempo, a gente conseguiu controlar várias tecnologias. A gente consegue controlar medicamentos. A gente já não tem mais riscos de uma infecção banal matar uma pessoa, evoluir para um quadro muito grave. A gente tem antibióticos. A gente tem
regras, leis para também impedir que outras pessoas invadam a minha casa, né? Ou que peguem coisas que são importantes para mim. Eu tenho tecnologia de transporte cada vez mais desenvolvido para não acontecerem acidentes, as estradas, por aí vai. Então, quando a gente acaba se deparando, né, com essas experiências reveladoras, que é uma pandemia, algo que, olha, foge completamente ao nosso controle, e que aquilo que você pensava que estava tudo bem, estava tudo tranquilo, não está, isso gera um medo danado. E aí a primeira reflexão é: será que estava tudo bem mesmo? Ou será que a gente só não via? Né? Até que ponto realmente estávamos sempre seguros, e até que ponto realmente estamos muito mais, uma ameaça muito maior nesse momento. Talvez a grande ameaça agora seja o fato de que, se todos adoecerem, a gente não teria condição de ter médicos disponíveis, leitos, para que fôssemos atendidos, né? Mas a ameaça de uma doença bizarra, de uma doença esquisita, da dengue. A dengue aqui em 2008 foi o pior, né, pandemia no Rio. Só no Rio foram 260 mil casos de dengue. Claro que não matava tanto quanto a gente sabe que a Covid mata, mas aqui no Rio matou cerca de 300 pessoas, mais ou menos. Então, assim, é difícil pensar que a nossa vida, o tempo inteiro, a gente pode estar sujeito, por exemplo, a um criminoso, um assassino qualquer, interferir na minha vida, na vida de alguém que eu amo, ou de ser sequestrado, como era no caso da violência, ou de repente, acontecer um acidente qualquer doméstico que venha a causar um dano irreparável. E aí a gente vai vendo, né? Essas notícias, quando elas chegam para a gente, elas nos assustam. Nossa, a pessoa estava ali caminhando, tropeçou, bateu com a cabeça e teve essa lesão, está tendo que fazer fisioterapia. Quantas coisas ruins podem acontecer na nossa vida. E aí, quando a gente vai tentar reestruturar, a gente percebe que, olha, faz sentido. Essa minha reestruturação aqui, ela não está me deixando mais tranquilo. E aí são aqueles pacientes que, em algum momento, eles vão se queixar de que, olha, mas não está funcionando, né? Eu queria me sentir, eu continuo angustiado. E aí vamos parar para pensar, será que não está funcionando porque eu quero voltar a ter uma impressão de que a minha vida é segura, mesmo que ela não seja de todo segura na realidade? Se a gente refletir um pouco, a gente sabe que a gente está sujeito a danos e doenças e problemas o tempo inteiro. Ou até que ponto eu não quero admitir que, para eu viver bem, eu também preciso aceitar emoções que são desconfortáveis. E aí um ponto que me remete, que eu lembro sempre, é do Albert Ellis. O Ellis, ele falava muito de que as crenças absolutistas, né, as exigências que a gente estabelece sobre nós mesmos, o mundo e o futuro, fazem com que as pessoas sofram demais. E aí, se a gente parar para pensar, existe uma exigência em relação ao mundo onde eu não deveria ficar vulnerável, problemas sociais não devem existir, eu não deveria ter que, né, passar por uma situação dessa na vida, as pessoas não deveriam morrer na porta dos hospitais. E quando eu começo a exigir mais segurança, cada vez mais eu vou me tornar ansioso. Ao mesmo tempo, de fato, é muito ruim, né? É muito ruim a gente se deparar com essa incerteza, se deparar com o medo, se deparar com essas ameaças e essas histórias horríveis. Tem uma frase do Ellis que eu acho que remonta um pouco a isso que a gente está falando. Eu vou ler aqui, é rapidinho. O indivíduo emocionalmente maduro deve aceitar completamente o fato de que vivemos em um mundo de probabilidade e chance, onde não há, nem provavelmente jamais haverá, quaisquer certezas absolutas. E devemos perceber que não é de todo horrível, de fato, um mundo probabilístico e incerto. O que ele está querendo dizer é: o mundo de incerteza, o mundo onde coisas ruins acontecem, ele não é, de certa maneira, um mundo errado. A gente conseguiu, ao longo da história, evoluir, conseguir controlar muita coisa, mas isso não faz com que exista um mundo defeituoso que a gente tenha que consertar. Nós somos vulneráveis e a gente vai tentando melhorar os nossos recursos. E aí é interessante que, ao estudar a ansiedade, né, de uma maneira mais geral, o TAG, a ansiedade generalizada, preocupação, a gente tem diversos modelos, né, para tentar explicar a preocupação crônica, porque parece que nenhum deles completamente cria um impacto que a gente gostaria no nível de preocupação. E se a gente for pensar, uma pessoa também que não é nada preocupada,
ela também se torna muito disfuncional. Vai ser uma pessoa que pode ser realmente irresponsável, que tenha inúmeros problemas. Então, por exemplo, nós temos modelos que se baseiam mais na mudança cognitiva. Então, tem o modelo da intolerância à incerteza, que é um modelo que se baseia muito nisso, de que a gente acaba enxergando na incerteza uma catástrofe, coisas terríveis. Tem o modelo do Beck, que é a questão da gente perceber o mundo de uma forma muito mais ameaçadora do que ele é. Tem o modelo metacognitivo do Wells, né, que a gente começa a se preocupar pelo fato de estarmos preocupados, e isso vai gerando mais ansiedade. Tem outros modelos que vão falar mais da questão emocional, que na verdade a pessoa com TAG tem uma dificuldade em aceitar essa vulnerabilidade. Então tem o modelo da desregulação emocional, tem o modelo baseado em aceitação para o TAG, tem o modelo da evitação de contraste, que diz que, na verdade, a pessoa muito ansiosa ela evita contrastes emocionais e não necessariamente não sabem lidar com aquele problema. Ela só fica muito estressada em estar relaxada e, de repente, ser surpreendida por uma notícia muito terrível. Então, para evitar esse contraste emocional, a pessoa tenta se preparar para aquelas ameaças, e aí, caso aconteça, pelo menos a distância, né, do susto que a pessoa vai ter não vai ser tão grande. E tem um modelo mais integrativo do Borkovec, que ele trabalha muito a ideia de que a preocupação, a ansiedade, ela ajuda a gente a evitar uma certa imagens, né, que poderiam ser muito graves, lidar com emoções que possam ser muito difíceis, muito ruins para a pessoa ter que tolerar. Então a gente acaba se preocupando alguns degraus abaixo, né? Então, em vez de me preocupar, por exemplo, que eu posso ter um parente morto por algum problema, eu me preocupo que aquela pessoa está fora de casa e pode haver algum problema, mas eu não olho exatamente para aquilo que eu tenho medo. E aí, assim, se a gente for pensar, independente de cada modelo do que eles estão falando, o que há de único nesses modelos? Que existe uma forma de experiência, de uma evitação emocional, né? de uma esquiva de uma determinada experiência aversiva. Então, todos eles vão falar que você está evitando a incerteza, ou evitando a vulnerabilidade, ou evitando emoções desagradáveis, e que isso, no fundo, se a gente conseguir abrir um espaço para permitir entrar em contato com essa vulnerabilidade, talvez, né, a gente vai conseguir lidar melhor com pensamentos catastróficos, com as emoções desconfortáveis, com impulsos, né, da busca de segurança. Uma coisa importante, né? Como é que a gente então pode lidar com essas ameaças de uma maneira que a gente está conversando aqui, que a gente não deve nem ir para um determinado, né, extremo, onde aquele pensamento é completamente distorcido, porque o pensamento não é, e nem também cair naquela preocupação, naquele impulso de querer se defender a todo custo e não conseguir mais relaxar em momentos onde isso poderia ser apropriado. Então, por exemplo, uma das coisas que o Beck fala com o Clarke é que a nossa percepção de ameaça ela tende a ficar pior porque a gente acaba também identificando muitas ameaças no nosso meio. Quando a gente liga a televisão e a gente fica excessivamente exposto a notícias ruins, isso vai aumentar a nossa sensação de ameaça. Tudo isso que eu estava falando agora, né, dessas mudanças comportamentais que a gente precisou ter, isso relembra para a gente que a gente está vivendo uma situação de ameaça. Ao mesmo tempo, a gente vai diminuir ou a gente vai não conseguir ter tanta atenção para os sinais de segurança. Coisas que são relativamente positivas nesse momento, a gente não consegue valorizar. Porque, se a gente for relembrar aquilo que a gente estava falando, a gente aprendeu durante muito tempo a tentar desligar completamente esse estado de vulnerabilidade. A gente gostaria de não se sentir vulnerável ou sentir muito pouco dessa vulnerabilidade. E quando isso se torna muito intenso, a situação pode parecer insuportável. Então fica parecendo que não está funcionando, né? Que eu deveria encontrar uma outra maneira de viver, eu tenho que desligar isso de alguma forma. E aí a gente sabe que tem pessoas que se desligam através do abuso de algum tipo de substância, através de comportamentos compulsivos, como jogos, sexo, televisão, comida, e por aí vai. Isso temporariamente, às vezes, ajuda a pessoa a desligar. Mas uma coisa importante que a gente precisa notar será que se nós estivéssemos vivendo essa mesma pandemia,
em 1918, como na gripe espanhola, ou em 1330 e pouco, como na peste negra, ou em todas as outras, de cólera, tifo, tudo que a gente já viveu aí no mundo, será que teria sido muito mais fácil? Que tipo de preocupações a gente estaria tendo? Porque aí a gente não sabe, né? Como que essa doença era transmitida. Varíola, durante muito tempo, não se sabia muito como evitá-la, né? Ou pelo menos como fazer caso você contraísse a doença, qual seria a sua chance de sobreviver. E hoje a gente sabe que pelo menos 95% aí das pessoas vão ter a Covid, num grau mais grave ou não, mas que tendem a sobreviver. Qualquer pessoa lá no passado provavelmente gostaria de viver esse tempo atual, onde a gente tem recursos como uma medicina avançada, equipes de cientistas, né, trabalhando duro para descobrir vacinas, tratamentos mais adequados. A gente sabe, né, o que fazer para diminuir ao máximo o contágio. Então, uso de máscara, álcool gel, lavar as mãos, cuidado com o que entra na sua casa. A gente tem uma série de protocolos de segurança, tem equipamentos de proteção individual para os médicos que são muito mais seguros do que aqueles que os médicos usavam no passado. Só que tudo isso a gente não percebe, a gente consegue se comunicar à distância, a gente consegue ter acesso à informação muito mais facilmente, a gente tem um acompanhamento mundial dos casos, quando deve se abrir o mercado, quando não se deve. Isso tudo, por conta das ameaças e da constante ameaça dos pensamentos e das imagens horríveis que chegam até nós, sejam pela televisão, seja pelo que as pessoas contam e a gente acaba imaginando, a gente acaba não conseguindo ter acesso ou uma clareza dessas situações de proteção, né? Por exemplo, quantas vezes eu realmente estive em perigo recentemente, né? Quais são os fatos que, mesmo que eu venha a ter uma doença, eu posso contar? Seja na ajuda de amigos, seja na ajuda de parentes, seja na ajuda de médicos, de enfermeiros, da sociedade. E aí a gente pode falar assim, tá bom, mas a gente vê que o SUS já está lotado, a gente vê que os hospitais particulares também podem ficar lotados. Então, eu estou perdendo completamente a minha segurança. E, ao mesmo tempo, é justamente isso. Eu continuo percebendo a ameaça e diminuindo o impacto daquilo que eu considero que seria um recurso meu. Uma das coisas que a gente tem que lembrar é isso. Olha, semana a semana é possível que as coisas mudem. Apesar, sei lá, daqui a 2 semanas, um mês, né, descubram ali um medicamento que tenha uma efetividade muito maior, provavelmente as pessoas vão adoecer menos, né, não precisar tanto ficar no hospital, e isso pode ajudar bastante no manejo desse problema e todo mundo ficar um pouco menos ansioso, né, ansiosos com isso. Então, a gente precisa também perceber que existem recursos e que esses recursos podem ser usados e são usados agora justamente para a nossa proteção. Ao mesmo tempo, né, a gente está falando dessa avaliação de perceber qual é o tamanho do risco real, porque entre a catástrofe de você morrer sufocado na falta de um leito no hospital, que seria o pior, até você não contrair a Covid, tem uma série de etapas. Tem pessoas que vão adquirir a Covid sem sintomas, tem pessoas que vão adquirir e vão precisar de algum tratamento mais em casa, outros, algum tratamento no hospital, mas que não seja ainda tão grave. Pessoas mais graves, mas que vão se recuperar, e pessoas mais graves que não vão se recuperar. E a gente acaba se prendendo só nessa última possibilidade, que é essa que eu quero desligar, essa eu não quero aceitar. E o que a gente vai ter que tentar trabalhar também com os pacientes, e agora num nível mais emocional e não tão racional, vamos olhar, então, para isso que você tem medo, né? Muitas vezes, olhar para a nossa própria finitude, né? Olhar para a própria morte, ela pode ajudar, além de diminuir a ansiedade em relação a isso, ajudar a gente a se conectar um pouco com as coisas que são importantes para a gente. É uma das técnicas, né, que se usa na ACT e que já lá, né, escritores ingleses usavam essa técnica nos seus romances sobre, né, um personagem que se deparava com seu próprio túmulo e tinha que revisitar a sua própria vida ali naquele tempo. Então, a gente conseguir olhar, ok, vamos falar um pouco então sobre isso que a gente não quer falar, né? Que seria você morrer no hospital sem conseguir ter acesso a tratamento, como isso seria doloroso, como isso seria difícil. E falando disso, claro que seria difícil, claro que seria doloroso, é horrível essa imagem, mas a gente precisa perceber que isso é uma imagem.
isso não é uma previsão. E se a gente conseguir trabalhar isso como uma imagem, eu consigo aceitar essas experiências internas, eu consigo distanciar o que eu penso daquilo que vai acontecer e da realidade. Isso me dá a chance de diminuir o grau de estresse que eu tenho, fruto de um impulso a todo momento para que eu me defenda. Então, é a famosa história da exposição imaginária, né? A gente pode fazer de uma maneira a trazer a imagem mesmo da cena que a pessoa tem medo, ou às vezes o simples fato de você conversar sobre o pior. Só o fato da pessoa conseguir falar sobre o que ela teme de pior nessa situação, de perder a família, perder o pai, perder um filho, tudo isso ajuda a gente a tentar processar emocionalmente essas experiências e a se conectar com aquilo que a gente pode fazer. E aí a gente cai para o último item, né? Que é isso. O que eu posso fazer, então, hoje para que eu não me sinta só uma pessoa ameaçada? Né? Por exemplo, eu posso ajudar entidades que estão ajudando pessoas que estão em situação de risco, eu posso ajudar vizinhos, como muitas pessoas estão fazendo, eu posso contribuir para os cuidados da minha casa, se eu consigo manter o meu trabalho, eu posso continuar pagando, né, as pessoas que trabalham comigo para que eu possa me sentir bem em relação aos meus valores, em relação àquilo que para mim é importante. Então, no final das contas, o que a gente vai falar aqui? Eu estou vendo que algumas pessoas mandaram mensagem, eu não estou conseguindo ver direito, mas eu já vou terminar e a gente abre para perguntas. No final das contas, o que uma situação de uma ameaça real nos aponta? Nos aponta que existe um grau de incerteza que a gente não tem como administrar. Existe um grau de incerteza que a gente não consegue eliminar de todo. E que o principal desafio vai ser com que a gente consiga tolerar a incerteza. E quando a gente fala em tolerar a incerteza, não é tá bom, mas vai embora. É tolerar a incerteza no sentido de aceitar a nossa vulnerabilidade, aceitar que a gente não vive num mundo justo, né? Essa ideia da justiça é um ideal social, não existe, a natureza não necessariamente é justa, né? Pessoas que às vezes estão fazendo o melhor pelos outros no momento como esse podem adoecer e podem morrer. Nós somos vulneráveis, coisas terríveis podem acontecer com a gente. Mas se a gente pensar bem, a maioria das pessoas que a gente conhece, elas não têm tragédias acontecendo nas suas vidas o tempo inteiro. E a gente vai precisar se conectar no dia de hoje, né? As estratégias de mindfulness cada vez mais são importantes para que a pessoa consiga, né? Ok, eu estou tendo um pensamento ruim, mas o que está acontecendo na minha volta? Onde é que eu estou de fato? E isso pode acabar ajudando demais a que a gente consiga passar por esses períodos de ameaças reais. E todo dia, se possível, a gente chegar no final do dia e tentar reconhecer quais foram os fatos que me mostraram que eu estou seguro. Caramba, eu chego ao mercado, tem comida, tem alimento lá para eu comprar. Isso é uma segurança que poderia não ter, e eu não reparo isso. Eu tenho medicamentos na farmácia que eu posso comprar. Isso é uma forma de ter segurança. Eu tenho pessoas que moram perto de mim que, se eu precisar, eu posso chamar. Isso é uma forma de ter segurança. Então, reforçar a percepção dos estímulos, né, das coisas que nos geram segurança. Perceber que as ameaças, elas existem e a gente aceitar que é duro ter que viver essas ameaças. E, ao mesmo tempo, tentar viver o hoje, aqui e agora, com base nos valores, isso é o que a gente pode fazer num momento como esse. Então, mais do que eliminar a vulnerabilidade, é a gente abrir espaço para permitir se sentir vulneráveis. Esse, eu acho que é o único caminho que a gente pode seguir quando a gente está vivendo uma ameaça real, né? Aceitar que, olha, eu preciso agir de uma forma prudente, agir de uma maneira que me mantenha seguro, mas eu preciso também aceitar que, olha, abrir algum espaço para o risco faz parte da vida. Para terminar, eu tenho um trecho que eu gosto muito do livro do Reis, de 2012, que ele fala: na área de incerteza, o terapeuta da ACT está pedindo ao cliente para se comprometer com um projeto que carrega riscos significativos de resultados negativos. Chama-se vida. O terapeuta não pode garantir que a mudança em uma nova direção produza resultados específicos para o cliente. O terapeuta da ACT não tenta resgatar o cliente do fato de que não há resultados garantidos para a vida. O processo de viver é como fazer uma viagem muito longa. O destino pode ser importante, mas a jornada vivida dia a dia e semana a semana é o que é inestimável.
Então é isso, acho que é que a gente tem que tentar refletir. Aceitar a incerteza e tentar se comprometer de fato com aquilo que é importante para a gente, né? Entendendo que podemos, sim, viver situações muito, muito difíceis. É isso. Queria deixar aberto aí para vocês falarem um pouquinho e a gente trocar. Não estou ouvindo, Marcelo. Muito bom, André. Estava com o microfone fechado, me distraí aqui. Incrível aí suas colocações, né? Eu acho que dão um norte, um direcionamento para a gente organizar mesmo nossas ações terapêuticas e nossa própria cabeça, né? Enquanto terapeutas também, enquanto pessoas, né? Enfim, a Evelyn colocou aqui no chat a seguinte pergunta: Andréa, você pode detalhar, por favor, essa técnica sobre a visita ao túmulo? Sim. Na verdade, tem aquele famoso personagem, né, que é Ebenezer, nunca me fugiu agora o nome, mas que ele era um sujeito super avarento, né, era do Jack Dee. Me fugiu o nome do autor também, eu posso ver depois. Mas existe uma técnica que é a visita à sua própria finitude. Então, por exemplo, na ACT tem um exercício que você pede para que a pessoa visualize o seu funeral, né? E durante a visualização desse funeral, você pede para que a pessoa comente o que as pessoas que estão ali naquele funeral diriam sobre você. Isso, em geral, faz com que a gente se remeta às coisas que para a gente é importante. As pessoas não vão falar ali, o que eu estou vendo no meu funeral? O André era flamenguista, então o Flamengo foi campeão, que bom. Não é isso que eu acho que é o mais importante na hora que eu for morrer. Eu quero que falem sobre qualidades que eu tenha. Então, assim, ao perceber essas qualidades, eu vou tentar identificar aquelas coisas que são mais importantes para mim. Além disso, eu sou obrigado a me deparar que um dia eu vou morrer, né? E essa história da gente ter que lidar com a finitude é extremamente angustiante, é o que a gente tem de mais incerto. Eu não sei o que acontece, não sei como é que é. Então, ao reparar, ao identificar que a sua vida tem um fim, que você não vai poder adiar seus planos para sempre, né? As coisas mais importantes que você quer fazer na vida para sempre, isso pode nos ajudar a nos comprometer com uma vida hoje. O que eu posso fazer hoje, então, para eu, de alguma maneira, sem impulsividade, né, conseguir viver de uma forma significativa? Eu lembro que tem uma pessoa que eu conheço que perdeu um parente que estava sempre na beira da morte. Só que essa morte durou 10 anos, durou muito tempo. Ou seja, estava qualquer dia, podia morrer, mas não morria. E aí essa pessoa fazia 1001 aventuras, né? Fazia uma série de problemas. E aí o que essa pessoa falou para mim? Olha, viva como se fosse seu último dia, mas esteja certo, esteja atento para que, se não for, você não tiver feito nenhuma besteira. Ou seja, a gente tem que regular aí entre não ser completamente impulsivos, mas também não adiarmos para sempre as coisas que são importantes para a gente, né? Então a técnica é essa: você pede para a pessoa visualizar o que cada pessoa estaria falando sobre você no seu funeral, o que você gostaria de ouvir de cada um deles, né? Evelyn já agradeceu, André, obrigada. Valeu, Evelyn. Tem mais uma pergunta. O Thiago está perguntando se você tem alguma dica de material para quem deseja se aprofundar mais na ACT. Tem um livro do Russ Harris que se chama Liberts, né? Que é um livro excelente. Tem os próprios livros do Reis mesmo, né? Tem um clássico dele, a primeira versão que é de 99 e a segunda, né? A segunda edição de 2012. Então, Stephen Reis, acho que são assim, um livro que é bem simples e que ajuda bastante já a entender é o Libertas. Acho que é um livro excelente, eu costumo indicar para alguns pacientes. É um livro muito bom. Ótimo, André. Luciano fez um comentário para a gente. Vocês não querem abrir o microfone e conversar diretamente com a gente, Luciano? Você deseja falar? Eu não sei se vocês estão me escutando. Vocês me escutam? Sim. Sim, estou escutando. Legal. É que eu estou no celular, vendo aqui pela primeira vez no celular, e eu estava na dúvida aqui. Tudo bem, pessoal? Tudo bom. Tudo bom. O comentário que eu fiz, André, é justamente assim, né? O que eu tenho visto são muitas pessoas
que com eles está tudo sob controle, como você menciona, né? Acesso à medicação, a alimento, enfim, né? Racionalmente ele consegue ver que com ele, ok, beleza. Mas o que afeta muito é a preocupação com os outros, né? É aquela preocupação assim, de não conseguir ajudar os outros e não conseguir ajudar quem está próximo, às vezes nem quem está tão próximo, né? Fica vendo as notícias e tal, e fica naquela ansiedade, aquela agonia, digamos assim, né? De, putz, tá ruim, eu tô bem aqui, mas ali do lado de fora do meu condomínio tá tudo uma droga, eu não vou poder ajudar ninguém. Né? Se alguém ficar doente, eu não posso nem ir no hospital visitar. Eu tenho escutado muito isso, né? Então, isso assim, é difícil você regular a ansiedade dessa pessoa com esse tipo de preocupação, porque é super pertinente mesmo, né? Sim. Então, é o que a gente está falando. Existem recursos que podem atenuar o que a gente está vivendo. Mas quando a pessoa não tem recursos algum, como não sofrer com isso? Na verdade, é extremamente difícil. A não ser que a pessoa esteja completamente deprimida, já não dê mais valor à sua própria vida e ela vai se desconectar, se eu morrer tudo bem, né? Já com ideias suicidas. Mas se a pessoa quer viver bem, com segurança, ela vai sofrer demais. É muito duro ter que passar por essa situação. Aí a gente precisa se conectar com aquela história. Eu posso pedir auxílio, eu vou ter que tentar aceitar que eu vou ter que agir de uma forma que não é justa, eu vou ter que ir para a rua, eu vou ter que me expor, mas eu vou ter que tentar pedir auxílio, seja o governo, seja uma pessoa civis, a colegas, vizinhos, eu vou ter que, de alguma maneira, me movimentar para lutar pela minha vida, né? E aí é o que a gente está falando, é uma ansiedade que, nesse caso, pode ser uma ansiedade super produtiva, apesar de super intensa, né? Quando eu estou correndo do leão desesperadamente, eu estou muito ansioso, mas é naquele momento que eu preciso realmente estar, né? Então, assim, claro que essa pessoa, por mais que esteja na rua, por mais que, por exemplo, às vezes não tenha acesso a muita coisa, não quer dizer que ela vai morrer ainda, mas o risco dela, sem dúvida nenhuma, é muito, mas muito, muito maior do que quem está em casa, quem está protegido, e por aí vai. Então, nesses casos, eu acho que a gente tem que tentar pensar em solução de problemas, até onde eu consigo ir, né? E eu ter que, às vezes, agir de uma forma que, para muitas pessoas, pode ser extremamente difícil, que é meio que, entre aspas, se humilhar, né? Que é pedir, né? Que é pedir ajuda, que é ter que reconhecer que não deu conta, que não conseguiu, que está passando por problemas terríveis e que sozinho não aguenta. É duro ter que lidar com isso, mas, ao mesmo tempo, é a aceitação da nossa condição, a aceitação de que, né, existe um contexto que a gente está vivendo, não é que eu não tenha valor, mas existe um contexto onde eu estou muito vulnerável. Eu posso pedir ajuda porque provavelmente existem pessoas no mundo que sentem como eu e que podem ter empatia, por mais que tenham outros que não vão ter, né? Mas, sem dúvida, é um assunto mega complexo, mega difícil para lidar. Andréa, a Thaís está Tá. perguntando como auxiliar no controle da ansiedade os profissionais que estão na linha de frente e lidam com a morte de colegas de trabalho. Esses casos são os mais difíceis também, né, Thaís? Porque, se a gente for pensar bem, a gente pode desligar a televisão e não ter contato. Eu posso dividir uma experiência que, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa que está na linha de frente e estava me contando diversos casos que ela estava tendo que ver, né? E são casos terríveis, assim. E aí, enquanto ela me contava, eu ia notando que a minha ansiedade aumentava também, por empatia, claro, por imagens que aquilo ali me trazia. E é muito duro. Imagina, se eu que não estou na linha de frente já percebo como aquilo é difícil, imagina para as pessoas que estão. Então, assim, essas pessoas vão precisar ter cuidados a mais, né? Por exemplo, ela vai precisar colocar dentro de um contexto aquelas informações que ela recebe. É mais ou menos como policiais. Policiais atendem casos gravíssimos todo dia, né? De mortes, de assaltos, de estupros e tal. Ele pode acabar criando uma ideia de que existe uma generalização onde todo mundo é bandido, as pessoas não se amam, né? As pessoas não... A gente vive num mundo terrível. E por quê? Porque eu estou vendo um recorte da minha realidade. Eu estou abstraindo seletivamente aquelas informações. A pessoa que está na linha de frente, nesse momento, é inevitável. Ela vai abstrair seletivamente. As imagens são horríveis, a dor das pessoas são horríveis. Aquilo ali vai ficar ativando em você a todo momento aquele sofrimento. Então, técnicas como relaxamento muscular, né? Técnicas de visualização de imagens relaxantes, né? Onde você vai estar, sei lá, num campo florido, na praia. Aquelas técnicas que são clássicas, né, de relaxamento, elas podem ajudar para a gente se conectar mentalmente
com outra atmosfera, com outras situações. Por exemplo, essas pessoas também precisam tentar enxergar ao lado quem não está sofrendo, aquelas pessoas que saem do hospital recuperadas, que suas famílias ficam extremamente gratas, né, por estarem recebendo essas pessoas de volta. E a gente, por fim, ter que lidar com, talvez essas pessoas vão ter um processo mais acelerado nesse sentido, se a pessoa não se fechar completamente, que tem gente que acaba se fechando completamente, adotando uma postura técnica para justamente não sofrer tanto, é aceitar de como é difícil você não poder proteger quem você ama ou pessoas que são importantes para você, seja o seu paciente ali, né? No fundo, a gente está de novo tendo que lidar com a nossa vulnerabilidade. Nós somos incapazes de nos protegermos 100% e de proteger quem quer que seja 100%. E eu preciso aceitar que a mesma dor que eu sofro, outras pessoas também estão sofrendo, né? E se eu conseguir, de alguma forma, aceitar que a dor humana faz parte da nossa realidade, eu não preciso esconder isso, talvez eu vá conseguir lidar com isso de uma forma um pouco melhor. Pelo menos não melhor no sentido de não me importar, mas aceitar, né? Eu vou realmente conseguir aceitar. Porque hoje o que a gente fala, quando a gente fala de aceitação, muitas pessoas entendem a aceitação como resignação. Ah, tá bom, vamos lá, mas já passou, né? E isso muitas vezes não é aceitar. Aceitar é você ter uma dimensão de que realmente não há nada que possa ser feito para que aquilo ali, né, seja de uma forma diferente, que aquilo é do jeito que é, e eu preciso lidar com essa realidade como ela se apresenta, por mais terrível que seja, né? E ter que olhar para isso, respeitar todas aquelas emoções que você sente, é um caminho que a gente tem de tentar atenuar o sofrimento. Mas, por exemplo, uma outra coisa que, se possível, seria interessante perceber se aquela pessoa está chegando num burnout, a pessoa não está mais conseguindo dormir, a pessoa fica com aquela recorrência de pensamentos, essa pessoa precisa tentar se afastar durante um tempo do trabalho para tentar diminuir a sua estabilidade, procurar auxílio médico, né, psiquiátrico, pelo menos como SOS. Né? A gente sabe que não dá para todos os profissionais de saúde se eximirem do trabalho, saírem, porque senão não vai ter a equipe. Mas eles podem contar com auxílio médico, auxílio psicoterápico, técnicas de relaxamento, tudo isso ajuda muito, né? Ajuda bastante você a tentar diminuir a guerra. Só para completar essa questão da aceitação, é como se existisse uma guerra interna, né? E eu transformo, como é que eu percebo essa guerra? Quando eu estou me preocupando recorrentemente, sem conseguir parar, quando eu estou tenso fisicamente, quando eu estou mal-humorado, eu estou numa guerra, eu estou lutando. Será que eu não estou conseguindo aceitar? Será que eu não estou conseguindo, de fato, acabar com a guerra? Ó, desisto da guerra, não vou mais lutar. Vou desistir de lutar com esse monstro. Vou deixar acontecer, seja lá o que for. Isso é difícil, porque fica parecendo que eu estou sendo irresponsável. Mas não é isso. Eu estou aceitando a condição humana de ser vulnerável. Perfeito, André. Thaís está te agradecendo aqui. E aí, pensando no que você falou, né? Nós, profissionais de saúde, eu imagino que, principalmente aqueles que estão de frente, né, no enfrentamento da pandemia, nós temos essa tendência, né, a não admitirmos nossa vulnerabilidade, a nossa vontade, né, genuína de ajudar o outro, às vezes faz com que a gente passe por cima do nosso próprio autocuidado, né? Sim. E a gente tende a ser muito compassivo com o outro, muito empático, e às vezes esquece um pouquinho, né, de usar essa compaixão com nós mesmos. Não sei se você podia falar um pouquinho sobre isso, mas talvez nesse momento, né, ajudar esses profissionais também com autocompaixão, né, que eles exercitem isso, que eles também sejam gentis em relação a essa possível autocobrança de ter que dar conta, aquilo que você falou, né? Eu não deveria ser vulnerável agora, eu precisaria dar conta disso, não me importa o que esteja acontecendo, né? Então a gente às vezes acaba perdendo mesmo esse senso de fazer parte dessa humanidade comum, né? Como se a gente se retirasse desse universo e tivesse que dar conta, né? E aí, principalmente, essas pessoas que estão cuidando diretamente da vida, né? Sim. O que eu acho que é interessante é que, às vezes, por exemplo, fica parecendo que eu saí do jogo, né? Quando eu cuido de alguém, eu não sou cuidado.
quando eu estou protegendo. Então, de alguma forma, é como se eu pudesse ter mais segurança de controle. Eu sei o que fazer para ajudar essa pessoa, né? Sem contar que isso pode atuar na minha sensação de preenchimento emocional mesmo, né? De eu conseguir me sentir conectado a alguém, de mudar a vida de alguém, de conseguir ajudar. E muitas vezes a gente sabe que o profissional de saúde ele tem uma necessidade de conexão grande, geralmente com o seu paciente, muitas vezes porque viveu uma privação emocional, né? Então se sente ali, se faz, né? Vai no alto sacrifício, né? Para se oferecer ao máximo, sem cuidar da sua própria segurança e tal. Só que a gente está vivendo um contexto diferente, né? Eu não posso exigir, por exemplo, dos alunos hoje que estão estudando em casa o mesmo desempenho que quando eles estão na sala de aula, né? A gente precisa reavaliar tudo isso. E o profissional de saúde ele vai ter que tentar entrar em contato com a sua própria vulnerabilidade. Eu escutei de alguns que estão afastados do trabalho porque estão dentro do grupo de risco, que eles falam assim: mas quando eu escuto os aplausos, eu não sinto que esse aplauso é para mim, porque eu estou sendo covarde, né? Que eu não estou indo lá. E é justamente essa a ideia, né? Talvez se você estivesse lá, você ia ocupar mais um leito, né? Será que, por exemplo, a gente não reconhece, a gente conhece muito bem, por exemplo, o comportamento, as ações que a gente faz, o impacto que essas ações podem ter. Por quê? Se eu vou lá e abro a janela, entro ar, eu tenho um reforço direto. Agora, as esquivas, a gente nem sempre percebe o efeito que pode ter. Por exemplo, uma coisa que eu usei como exemplo para esse paciente, não sei se quem aqui já usou o Waze, né, que calcula lá as rotas, de vez em quando eu coloco lá, buraco na via. E aí, no final do dia, ou no final da semana, aparece assim: você ajudou 300 motoristas com esse seu... Aí eu, olha, não sabia. Várias pessoas puderam se beneficiar dessa informação. Imagina se todo dia que você fez o isolamento em casa, o que você deixou de ir ao hospital, no caso de um médico, aparecesse assim: você desocupou 3 leitos de CPI. Eu falar, consegui hoje só ficando em casa, né? Aí no outro dia, mais 10 leitos que você conseguiu já só nessa semana, né? Menos 200 pessoas pegaram Covid porque você conseguiu usar álcool gel. A gente não percebe isso. Então a gente sente, não estou fazendo nada. Porque a gente não tem um retrato fiel, a gente não consegue ter uma noção clara do qual é o impacto, qual é o alcance disso. E a gente precisa ter confiança, né, de que cada dia que você conseguiu não ir ao hospital, que você se preservou, que você sim foi um fator muito importante para não disseminar a doença, para se proteger. E, de fato, acho que a gente olhar para a gente como seres humanos, tanto quanto aqueles que estão morrendo, quanto as criancinhas, os mais velhos, e que se a gente aceitar essa vulnerabilidade, a gente também vai aceitar melhor a dor do outro, né? A gente vai aceitar a nossa própria dor, mas que no final das contas, assim, é um momento de guerra, né? No momento de guerra não tem jeito, você não vai conseguir salvar todos os soldados, você não vai ajudar todos os seus amigos feridos. Tem horas que você vai ter que escolher. Isso é duro, isso não faz de você uma pessoa ruim, mas impõe os conflitos que a vida nos coloca, né? Infelizmente, existem situações que são impossíveis da gente conseguir solucionar, pelo menos de forma racional. Perfeito, muito obrigada, André. Mais alguém tem alguma dúvida? Alguém quer a palavra? Não sintam-se acanhados. Se alguém quiser falar, pode abrir imediatamente o microfone. Só para dar um exemplo, enquanto ninguém fala, por exemplo, existem algumas técnicas para a gente, de alguma maneira, trabalhar a aceitação, né? Uma delas envolve você imaginar, por exemplo, que na medida em que você inspira, existe um balão dentro de você e esse balão vai ficando mais amplo, né? E aí, por exemplo, eu estava uma vez exercitando isso com uma pessoa e aí eu comecei primeiro fazendo, né? Vamos encher o balão de ar e tudo mais. Agora vamos colocando as coisas boas. Então deixa vir as imagens das pessoas que você gosta, as grandes conquistas. Ela falou para mim depois, era um balão rosa na hora que eu comecei, né, pedir para a pessoa imaginar o balão. Era um balão rosa. Aí depois, como exercício de aceitação, eu fui pedindo, agora deixa essa mágoa que você está sentindo, a ansiedade, a tristeza. André, o balão foi ficando preto. E aí eu comecei a tentar fazer com que o balão voltasse a ficar rosa. E aí ela entrou num processo justamente de não aceitação. E aí o que eu expliquei para ela? Não, se o balão ficar preto, deixa o balão preto. Ok, agora eu tenho um balão preto dentro desse balão. Né? É a gente aceitar que dentro da gente vai ter essa mistura, que às vezes vai se contaminar tudo. Isso é aceitação.
E nesse momento, eventualmente, esse tipo de exercício é importante. Por exemplo, a imagem de alguém tiver um pensamento, uma imagem tão ruim que ela viu no hospital, né? Por exemplo, um dos casos que eu ouvi era de uma pessoa que teve que amputar a perna, porque a COVID ela parece que cria uma série de tromboses, né? E eventualmente a pessoa perde membros, né? Porque há uma inflamação geral ali do corpo e tal, por isso que estão se usando muito anticoagulantes. Então essa imagem da pessoa jovem perdendo uma perna pode ficar vindo à cabeça. E a gente precisa respeitar que essa imagem, ela faz parte da tua experiência. Você não queria estar lá, você não queria ter sabido disso, mas agora você sabe. E toda vez que você ficar jogando essa imagem para fora, mas ela vai voltar. Então permite, coloca ela no balão, acolhe essa imagem. Não é uma imagem boa, mas é uma experiência humana igual às outras, né? E a gente precisa acolher. É à medida que a gente conseguir realmente acolher e não estiver fingindo, né? Aquela história, tá bom, perninha, fica aqui, mas agora vai embora. Não pode ser assim. Né? Tem que ser realmente, eu estou conseguindo olhar para isso e aceitando que isso é uma coisa muito dura, mas que a vida da pessoa pode continuar apesar disso. Né? Eu vi que teve outras mensagens aí, mas eu não consegui ler. A Dayana falou com a gente. Dayana, quer abrir o microfone e conversar com a gente? Oi, oi. Oi. Tudo bem? Não, eu só pontuei que eu até coloquei isso no chat, que a nossa própria cultura, ou até mesmo a nossa forma, tudo em volta induz para a gente vibrar pelas derrotas. Foi até o que eu coloquei, o que você estava pontuando alguns minutos atrás. A gente não tem uma educação até mesmo para poder se atentar a esses pequenos detalhes dessas pequenas vitórias, né? Como você falou, Sim. de acabar contribuindo, vamos dizer, falar do coronavírus, com essa diminuir a contaminação das pessoas, você fazendo a sua parte, mesmo que no dia a dia seja uma coisa muito pequena para os outros. A gente não tem essa educação. Aí, como eu falei, para os leigos, eles passam uma vida inteira, às vezes, vibrando só pela derrota e pelas perdas que a gente pessoa tem, do que se atentando a essas pequenas conquistas, esses pequenos momentos, né? De fazer a diferença no outro. Como você falou, de uma coisa que às vezes para o outro é banal. Hoje eu falei de um buraco e 300 motoristas foram beneficiados com isso. Como isso é pequeno para uma pessoa que não se atenta a isso, né? Sim. Como isso é um detalhe, assim, é um grão de areia. E muitas vezes, não falando como terapeuta em si, isso é uma luta incansável. Que as pessoas que estão de fora, elas estão tanto tempo, perdem tanto tempo só sendo pessimista ou não se atentando a fazer pequenas coisas que vão ter uma grande diferença a longo prazo, que parece que você é um maluco que está tentando fazer algo melhor e ninguém entende isso. Você fica sempre sendo levado como diferente ou querendo ser superior aos outros, porque as pessoas não valorizam essa. E às vezes nem é valorizar, é ter um olhar diferenciado. É o que às vezes a gente, como profissional da saúde, tem. E a gente está sempre lutando para passar para o outro que não tem essa oportunidade de estar dentro desse conhecimento que a gente acaba adquirindo, até mesmo com essa troca que está acontecendo agora. Eu acho que o importante é isso. O que você falou, que foi extremamente bem colocado, é até mesmo psicoeducar ou ensinar as pessoas que não têm acesso a essa visão diferenciada. Sim. Muito. Acho que é exatamente isso, né? A gente está muito mais acostumado a perceber aquilo que a gente perde do que aquilo que a gente ganha. Mas muito, por exemplo, por conta de como o nosso cérebro funciona também, né? A gente tende a perceber mais aquilo que acontece e não tanto aquelas coisas que deixaram de acontecer. Por exemplo, eu posso lembrar facilmente de quantas vezes eu bati com um carro e lembro onde eu estava, o que eu fiz. Mas às vezes que eu consegui evitar o acidente, que eu desviei, isso já foi, já não lembro, né? Mas também aconteceram inúmeras situações em que eu não bati. E a gente vai desconsiderando isso, né? E a gente acaba vivendo muito em torno dessa questão do sucesso, de conseguir resolver tudo. Tanto que a gente vê que tem vários livros, né, sobre sucesso, sobre como adquirir o sucesso, como arrebentar, como ser foda, né, essa sequência de livros e tal. Mas não tem nenhum livro. Como perder e manter a dignidade. A gente não fala sobre perder. Ninguém fala sobre como perder pode também ser tão importante para o crescimento pessoal. Complexo para a gente. Você melhor do que ninguém pode dizer.
Mas veja como isso é tão complexo. Você pontuou uma coisa agora importante. A gente passa uma vida inteira, a maioria de nós, né? Alguns nem se importam com isso. Eu vejo vários tipos de pessoas. Eu lido com vários núcleos. Algumas pessoas são extremamente humildes, vão viver naquela humildade eternamente e aquilo para eles basta. E a outra maioria busca sempre essa realização, sendo profissional ou Uhum. sentimental. Como a gente passa uma vida inteira buscando esse sucesso, essa plenitude, como a gente perde a maioria do tempo valorizando só as derrotas. Não é meio Sim. difícil pensar nisso? Eu quero muito ser completo, eu quero muito ter esse sucesso, adquirir até mesmo, sabe, essa sanidade ou tudo isso, mas eu fico o tempo inteiro só focando em como eu me derrotei. Uhum. E aí a gente tem que olhar nos nossos padrões também, né? Por exemplo, a gente sabe que isso é muito moldado também por um contexto cultural, onde a gente só parabeniza, por exemplo, aquelas pessoas que foram os grandes campeões, a própria mídia, a imprensa, determinadas famílias, né, que não conseguem valorizar, né, o papel ali de cada um num grupo. Por exemplo, numa cirurgia importante, tem várias pessoas que participam, do instrumentador, o próprio cirurgião, do cirurgião que está apoiando, né, do anestesista, e depois dos enfermeiros que vão fazer o acompanhamento, dos médicos que vão fazer os exames de imagem para avaliar se aquilo ali está acompanhando ou não, dos técnicos de enfermagem que vão, né, ajudar ali nos cuidados também com pacientes, faxineiros que vão limpar o local, mas a gente fala, não, pô, esse cara é fabuloso, né? Esse cirurgião, ele é o melhor do país, né? A gente tenta criar sempre, é uma mente que tenta sempre organizar uma certa organização de critério de valor. Ah, esse é o melhor terapeuta, essa é para quem? Né? Esse é o melhor. Eu gosto que teve um colega que falou: o melhor sorvete de Buenos Aires. Eu falei: você experimentou todos? Né? Você foi em cada sorveteria, experimentou? Como é que você sabe que é o melhor sorvete? A gente tem muito acostumado a falar isso. É uma experiência subjetiva. Eu posso falar que é o maior. A gente vende 2 milhões de sorvetes por dia. Isso a gente consegue ter uma medida objetiva. Mas o melhor, essas coisas, né? É uma coisa muito subjetiva. Vai depender muito de cada um ali, né? Então, assim, de fato, a gente acaba tendo que rever um pouco como é que eu aprendi que o meu valor vai decorrer de eu ter tanto sucesso. O quanto que o sucesso é uma coisa que eu devo atribuir somente a mim, ou eu devo atribuir a uma série de elementos que eu não consigo ter controle. Por exemplo, tem um livro que eu acho muito legal, que se chama O Andar do Bêbado. Ele trata justamente das questões do acaso. Ele fala como o acaso interfere na nossa vida o tempo inteiro, né? E que, eventualmente, esse acaso vai fazer com que um atleta muito bom dispare como um atleta campeão olímpico e que o outro muito bom acabe não conseguindo ter sucesso na carreira, porque um vai ter mais lesões físicas, o outro teve uma questão social que não conseguiu, o outro perdeu o dia, que foi lá um cara olhar o treinamento, que gostou dele, né? Tem uma série de elementos que a gente não controla, mas a gente quer ordenar isso o tempo inteiro, né? Eu quero criar uma lógica que traga para mim coerência e que traga para mim previsibilidade. Por isso que o sucesso dá uma aquela... A pessoa que tem sucesso, ela nunca vai atribuir isso também ao acaso. Mas eu ralei muito. Ralou. Uma boa parte do que as pessoas têm sucesso é mérito delas. Mas uma parte também decorre dos contatos, de elementos que são, né, ocasionais e que a gente não consegue controlar. Assim, é a mesma verdade para quem não teve tanto sucesso. Aquela pessoa pode ser excelente, mas ainda não teve condições, né, que se juntaram ali para que a coisa acontecesse. Por isso que a gente tem que tentar persistir, né? Mas tomar cuidado se a gente realmente está seguro de que aquilo que a gente está fazendo está ok. Né? Também persistir no erro não é o melhor caminho. Nesse caso, ele conta nesse livro o caso de uma diretora da Paramount Filmes, que tinha ido muito mal no ano anterior, na bilheteria não tinha sido muito boa, e ela deixou emplacado, né, o próximo ano. Os filmes já estavam engatilhados, que um deles era MIB, Homens de Preto, que foi um sucesso. E aí os jornais falavam, ela perdeu a mão e tudo, então foi demitida. E aí entrou um novo diretor e só deu sequência, né? Continuou seguindo o cronograma, e aí MIB, Homens de Preto foi um sucesso. E aí o que ele falava nesse livro era, se ela tivesse continuado, né, se não tivessem a demitido, o que teriam falado? Ela recuperou a mão, ela é maravilhosa, né? Só que todo o mérito foi para o próximo diretor, né? Reajustando, igual técnico de futebol, essas coisas todas que a gente vê. Então é isso, a gente precisa aceitar que o sucesso nunca... Tem uma frase que eu acho que atribuem ao Churchill, né? Que eu acho que é isso. O sucesso nunca é total, o fracasso nunca é o final,
o comprometimento com a persistência é o que conta, algo assim. Eu acho que é um pouco isso. Sucesso é importante, mas não termina aí. O fracasso também não é o final da tua vida, mas a gente precisa tentar hoje continuar agindo de uma forma comprometida com a vida, né? E aí a gente precisa ter uma clareza de quem nós somos muito grande. Isso é difícil também, né? Porque a gente fala nesse momento que está todo mundo aqui concentrado falando sobre esse tema. A gente desliga aqui, daqui a pouquinho alguém criticou, falou alguma coisa, já dá uma raiva, já me sinto uma porcaria. A gente tem que reestruturar esses pensamentos também, entender esses padrões. Excelente, André. Cristiane quer a palavra. Oi, gente. Oi, Me ouvem? Sim. Tudo bom? Bom, primeiro, assim, muito legal ouvir vocês. E eu estava ouvindo, me lembrei de uma coisa sobre essa história da gente pensar no negativo, né, de trazer isso e da falta de recursos, mas você começou a falar de sucesso e dessa coisa do acaso. Algumas das coisas que a gente acaba entrando em contato agora que nos ajudam também chegam meio que por acaso, né? E você não sabe por que você leu uma determinada notícia ou viu uma determinada técnica no momento em que você precisava. Então, isso contribui também. E eu estava me lembrando que logo no início da pandemia e do isolamento, eu, por acaso, entrei em contato com uma autora que colocou uma técnica para lidar com o medo e que me lembrou muito assim dessa coisa de você se comparar com você mesmo nos momentos em que você tinha recurso, que é assim, se agora você está com medo, e isso é humano, é difícil a gente aceitar a nossa vulnerabilidade, tenta trazer uma imagem à sua cabeça. Me lembrei que você falou do balão, né, de colocar as coisas no Sim, sim, balão. sim. E aí ela diz assim, então tenta colocar na tua imagem momentos em que você se sentiu assim antes, você já teve medo antes, você não nasceu agora, né? Então você já teve medo antes, você já se sentiu inseguro antes, você já quase bateu o carro antes. O que foi que você fez naquele momento? Porque você está aqui, você saiu daquele momento, você ultrapassou aquele momento, né? E aquilo, para mim, naquele momento, particularmente, né, porque não é porque a gente é psicólogo que a gente também não sofre de todos os impactos emocionais, né, que nos chegam, aquilo foi tão significativo porque foi assim, se lembre de um momento difícil onde você superou. Então, o medo que alguém morresse há anos atrás, ou o medo de você ficar doente e não dar conta das suas coisas, mas há muito tempo atrás, independente da pandemia. E aí ela ia trazendo isso, assim, veja se você já não tem alguns recursos na sua história que você pode pelo menos se lembrar agora, né? E aí eu me lembrei disso agora, a gente falando isso tudo e tive vontade de compartilhar com vocês, porque acho que tem muito a ver, né, com isso que você está falando. Excelente. Perfeito, Cris. Eu acho que é exatamente isso, né? E é, no fundo, isso melhorar a nossa autoeficácia, porque a gente começa a perceber que, olha, eu consigo gerenciar isso, né? Eu já passei por outras situações que eu acho hoje que foram mais fáceis, mas se eu voltar para aquela atenção que eu tinha na época, eu estava desesperado, né? Então, quando a gente vai vendo que a gente consegue realmente superar isso, conectar com aquele modo vulnerável lá de trás, a gente vê que é a mesma vulnerabilidade, que eu posso ter confiança de que isso vai ser superado. É excelente, assim, muito bacana. Obrigado por compartilhar. Imagina, eu que agradeço. Muito legal. Então, mais alguém quer a palavra? Algum comentário, alguma pergunta? Se alguém quiser se colocar, pode abrir imediatamente o microfone. Acho que não, André. Então, talvez a gente possa ir se encaminhando para o encerramento. Não sei se você quer falar suas últimas palavras, fazer alguma conclusão, enfim. Eu quero falar minhas últimas palavras por agora, não para sempre, mas... Por favor, André. Mas, assim, queria agradecer, eu acho que foi muito bacana a troca, as colocações de todo mundo. E, assim, eu acho que esse tema da ansiedade, ele é sempre muito importante. Eu acho que essas situações são muito extremistas, né, como as que a gente está vivendo, elas ajudam a gente a lembrar que a ansiedade, por si só, ela não é um defeito, ela não é um problema. Na verdade, o problema é a maneira como a gente se relaciona com a ansiedade, né? Por isso que a gente vive
num momento, né, onde se sentir bem, se sentir capaz, né, é tão importante que a gente não admite que a gente, em muitos momentos, nós não somos capazes para tudo, sem que isso seja uma crença disfuncional. Né? A gente, às vezes, para perceber crenças negativas que os pacientes têm e a gente chama essas crenças de disfuncionais. Às vezes não, às vezes é uma visão realista. Às vezes, realmente, eu me sinto egoísta e eu posso realmente ser muito egoísta. Então, a gente perceber que essa proximidade, né, com a finitude, essa proximidade, pelo menos com essa sensação, com esse frio na barriga que essa situação traz, que ela também pode favorecer a gente a viver uma vida melhor, né? Desde que eu não me envolva completamente com as coisas que eu penso, né? Eu não posso me fundir a tudo que eu penso, eu não posso acreditar em todas as coisas terríveis que eu penso, até porque as coisas boas que eu penso, né? Não, vai tudo ficar bem semana que vem. Eu vou falar, não vai. Então, por que vai todo mundo morrer semana que vem? É um pensamento mais razoável, né? São só pensamentos. E, especialmente, eu acho que a gente conseguir aceitar a nossa vulnerabilidade. Não vamos ter sucesso sempre, não vamos ser capazes sempre, não vamos ser legais sempre, nem todo mundo vai gostar da gente, e a gente corre risco sim. Mas, como a Cris falou, a gente chegou até aqui. Isso deve querer dizer alguma coisa. Por fim, tem uma ideia que às vezes eu coloco para algumas pessoas para trabalhar mais a racionalidade e não tanto o pensamento emocional, né, o raciocínio emocional, que é, se você tivesse que apostar, imagina, vamos apostar aqui, eu vou morrer da Covid ou não vou? O que você apostaria? Lembrando que se você apostar que você vai morrer e você sobreviver, você vai ter que passar para mim todos os seus bens. Se você morrer, eu vou transferir para você e para tua família, né, tudo que eu tenho. O que você estaria mais disposto a apostar? A gente vai ser obrigado, numa aposta, a pensar de uma forma mais racional, né, porque corre-se mais risco real ali, porque agora eu estou apostando. E aí a gente vai tender a olhar um pouco os dados da realidade e que, por mais que exista a chance de alguma coisa terrível acontecer com alguém que a gente ama ou com a gente, eu apostaria em quê? Isso ajuda a gente a ser um pouco mais otimistas também, né? Em relação a... Vamos acreditar que tem 95% das coisas darem certo. E não nos 5% da gente morrer e de tudo, né, ser destruído. Mas se acontecer, a gente vai precisar também lidar com isso de uma forma com aceitação e não com indignação, né? Afinal de contas, a vida é como é. Por mais que às vezes até aconteça de uma forma injusta, seja por um erro médico, um problema de falta de leite e tudo mais. É isso, pessoal. Obrigado. Como sempre, excelente, André. Só temos a te agradecer aí, né, por tanto aprendizado de uma forma leve, dinâmica, né? A Daiana estava falando aqui como é que o André consegue linkar tantos pensamentos, né, tantas ideias aí com tanta eficiência, né? Não é à toa que a gente Obrigado, né? Escolheu a dedo o André para falar sobre essa temática tão importante e tão difícil, né? Então achei extremamente importante, né, essa ideia sobre a nossa vulnerabilidade e aceitação, né? Não eliminação, obviamente, mas a aceitação da nossa vulnerabilidade. Essa ideia que o André trouxe, né, da gente precisar tentar ficar no aqui e agora, agir com os nossos valores, né? A ideia também de que a gente está diante de uma ameaça que é coletiva e talvez a gente não olhe que o enfrentamento também usando a coletividade, né? Nós nos apoiando e tendo essa ação pró-social também é uma forma, né, da gente colaborar, enfim. Então, muito bacana, André, muito obrigada. Excelente a participação também dos nossos associados, né, que sempre engrandecem a participação dos nossos convidados, enfim. Então, novamente, quero agradecer ao André, agradecer a todos vocês de novo. Tenho repetido isso em todos os encontros insistentemente, mas, mais uma vez, quero colocar a TC Rio à disposição de vocês. Contribuam, por favor, com ideias de temas, com necessidades, enfim, podem ficar à vontade para nos dar feedback em relação aos nossos encontros, para a gente poder crescer aí juntos cada vez mais e aprimorar nossas trocas. Já antecipo aqui o nosso próximo encontro,
né? Vai ser sobre autocompaixão. A gente vai ter a presença da Maria Amélia Penido e do Luiz Felipe Rocha. Então, com certeza será mais um brilhante encontro, principalmente se a gente puder contar com a presença de vocês mais uma vez. Então, muito obrigada a todos, cuidem-se e espero encontrá-los, então, na próxima semana para mais um encontro da TC Rio com os nossos associados. Aproveitando aqui, alguém está falando sobre a necessidade de a gente falar sobre luto, que foi um tema que também surgiu no outro encontro. Fiquem tranquilos, Ana Cristina também. Já está anotado um encontro sobre trauma e luto. Então, cenas dos próximos capítulos. Vamos atender aí as demandas de vocês, com certeza. Muito obrigada, gente. Um ótimo dia para todos, uma ótima semana e até logo. Obrigada, André. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.